Olá para vocês que estão assistindo. Em nosso terceiro e último vídeo sobre categoria de jogos, estaremos fazendo comparações dentre categorias que têm um ponto ou outro parecido. Vamos falar sobre jogos de third person versus jogos de mundo aberto, jogos de RPG versus jogos de mundo aberto. Mas antes de entrar nessas categorias, acho importante nós frisarmos, destacarmos as diferenças entre o sistema de fases versus o sistema de missões. Então vamos! Primeiro, o sistema de fases. Esse é o meio mais tradicional que os games usam para contar uma história. A evolução dos personagens, os eventos que compõem uma trama, os cenários onde se passa a história do game, a cadência dos desafios de gameplay, o andamento do jogo. Por fim, tudo é ditado por esse sistema de apresentação. Ele é bem simples. São histórias com início, meio e fim, com um trajeto linear contínuo e com uma única direção, sempre para frente. Características do sistema de fases. Primeiro, capítulos ou fases. Assim como uma história é separada em capítulos, um jogo que faz uso do sistema de fases é separado em fases. E normalmente, no início de cada fase temos uma cutscene, um vídeo contextual que liga o que aconteceu na fase anterior com a nova fase, ou pelo menos apresenta um novo rumo para a história. E dentro de cada fase temos vários cenários. Também, por muitas vezes, dentre esses cenários vemos cutscenes, ou pelo menos as tradicionais loading screens. Segunda característica do sistema de fases. O que ficou para trás, fica para trás. Nesse trajeto linear que seguimos durante o gameplay, rumo ao zerar um jogo, tem-se que na maioria das vezes, ao entrar em um novo cenário, o cenário que deixamos para trás se torna inacessível. E é aí que vemos truques de roteiro para tornar essa limitação crível, aceitável, sem quebrar a imersão do jogo. Como podemos ver nesses exemplos de Uncharted. Looks like we can get through here. Yeah? Yep. Come on. You got it. Watch it! Whoa. Thanks. Oh, here we go. Sully, give me a light. Yeah. Ah, much better. You know, one of these days you're really gonna have to start carrying your own matches. What are you talking about? All right, let go. This ought to hold it. Hurry, Sully! That was a little too close. Let's hope this place has a back door, huh? Terceira característica do sistema de fase. Uma forte presença de cutscenes e loading screens. Não me entendam mal. Todos os jogos de todas as categorias têm cutscenes e têm loading screens. Mas em jogos que usam o sistema de fases, há uma forte presença, uma presença muito mais massiva desses recursos. Quanto às cutscenes, basicamente temos duas. As tradicionais, onde os gráficos são melhores do que vemos no gameplay, e as cutscenes dentro do próprio gameplay, com gráficos que vemos durante o jogo. Já as loading screens, elas foram evoluindo ao longo do tempo. Tem aquelas antigas, onde nós tínhamos uma tela preta com a palavra loading, ou algum símbolo, como temos aqui nesse exemplo do Uncharted, um símbolo rodando, ou uma taxa percentual se preenchendo, ou temos aquelas tradicionais que ficam na memória, como as do Resident Evil, o Resident Evil 1 e o 2 também. Só de ouvir essa porta abrindo já me faz reviver essa memória. Quanto às loading screens, elas também tiveram uma certa evolução. Hoje em dia temos aquelas que podemos controlar nosso personagem enquanto estamos esperando e até treinar golpes, como vemos em Bayonetta 2 ou Assassin's Creed Black Flag. E temos aquelas loading screens que são sobrepostas por uma cutscene, maquiadas. Você não vê que a loading screen está acontecendo, você não vê que o jogo está carregando a próxima fase porque ele está te apresentando uma cutscene. É claro, se você tentar passar essa cutscene antes do carregamento de fato ocorrer, você vai ver aquela mensagenzinha brilhando, o jogo ainda está carregando a próxima fase. Mas essas são os melhores tipos de loading screens, porque o jogo não para, você não é interrompido por uma tela preta. Excelente. E jogos que usam o sistema de fases, normalmente eles usam as cutscenes tradicionais, que são aquelas com gráfico melhorado, e tem muitas loading screens, pelo menos muito mais do que vemos nos jogos com sistema de missões, muito mais. Então, usa-se esse padrão até o fim do jogo. Essas três características. Nós temos um avanço sempre para frente, de fase em fase, em cada fase vários cenários interligados,
E dentro e após cada fase, temos várias cutscenes e loading screens. Agora, por que avanço sempre para frente? Basicamente porque em jogos que usam um sistema de fase, não tem muito mais o que fazer nos cenários. Normalmente nesses cenários curtos, você pode até ter coletáveis. De fato, acho que é uma regra. Não lembro de um jogo que não tenha tido itens coletáveis. E também você vasculha o cenário buscando munições, buscando armamentos para o seu personagem. Mas mesmo naqueles jogos como Battlefield, que são jogos de cenários extensos, mas ainda são do sistema de fases, tem aquele ponto de convergência, aquele lugar que você tem que estar. Tipo, você tem toda aquela liberdade de se mover por todo o cenário extenso de Battlefield, modo história, não multiplayer. Mas mesmo assim, se você quer dar avanço à história, você tem que estar naquele ponto específico, você é guiado a um ponto, entrando num prédio, atravessando uma porta, tanto faz. É o sistema de fase. Além dos coletáveis, eu não lembro de ter uma vez visto metagames, acho que talvez uma vez. Metagames são jogos dentro de jogos. Ou missões secundárias, ou coisas para evoluir seu personagem, que você tem que fazer nos cenários para ir melhorando as qualidades do seu personagem. Ou mesmo os NPCs, a programação em cada cenário, não é tão extensa, não é tão variada para você ficar só cruising, só dando uma volta. E na maioria das vezes os cenários são curtos, interligados, mas curtos. Passou para o próximo cenário, o anterior ficou inacessível. Claro que isso não é regra, você tem certas variações, mas acaba que não tem mais o que fazer. É um avanço sempre para frente. Não se sente natural ficar enrolando antes de passar para o próximo cenário. Jogos de sistema de fase têm um andamento rápido, como os FPS, e tem um andamento mediano para rápido, que é como vemos no Third Person, jogos de tiro em terceira pessoa. Ou mesmo os jogos de History Telling, que também usam um sistema de fases, é mais mediano, não é tão rápido. Eles gostam de que você fique atento aos gráficos, atento à história devagar e tal. Mas mesmo assim, todos esses estilos, todas essas categorias, né, que usam esse sistema de fases, você não se sente natural ficar enrolando nos cenários sem terminar aquele cenário, sem ir até o final. Normalmente mata-se todos os inimigos, mata-se todas as ameaças, coleta os armamentos, se você quiser propor os coletáveis, mas no final das contas é sempre para frente mesmo. Podemos ter variações para esse sistema? Sim. Por exemplo, até em jogos podemos ter acesso a um ou mais cenários que acabamos de deixar para trás, mas nunca cenários de fases que deixamos para trás. Como podemos ver nesse gameplay. This way. Watch your step. I don't know, kid. You sure we're in the right place? This doesn't seem old enough to be a Crusader castle. Looks more like Renaissance to me. You haven't been reading my books again, have you, Sully? Now, Lawrence says the original castle was built in the 11th century. The rest was added on later. Ah! Ooh. Oh, this looks sketchy. Ooh. Ah, what are you waiting for? I loosened it up for you. Yeah, that's the problem. Look, Sully, your first car. Oh, man. That's a 1927 Auburn. Enfim, a fase que jogamos antes de uma nova abertura, essa sim fica definitivamente inacessível dentro do gameplay. Você pode sair do jogo, dar loading naquele capítulo ou fase, sim, mas num gameplay contínuo você não consegue voltar dentro do gameplay com o seu personagem para aquela fase que acabou de ficar para trás. Temos também variações na maneira como a história é contada. Ela pode ser fraturada e contada de uma maneira não sequencial, não linear, como vemos em Beyond Two Souls. Ainda é um sistema de fases, porém, em uma fase estamos numa parte da vida de nossa personagem chamada Jodie,
Em outra fase já estamos numa parte onde ela já é bem mais velha, depois volta, enfim, o jogo tem essa maneira fraturada de contar a história, como vemos em Memento, aquele filme Amnésia, mas ainda assim é o mesmo sistema, embora a história seja fraturada. Podemos ter variação na extensão dos cenários, como visto nos Battlefields, ou podemos ter também uma variação de mais destaque, como vimos no primeiro Resident Evil 1. Para quem não lembra, para quem não jogou, em Resident Evil 1, nós estamos presos em uma casa e temos acesso a quase todas as salas dessa casa, mas elas são todas separadas por portas. E quando nós abrimos a porta, temos aquela cena de loading que demonstramos mais cedo, aquela clássica da porta abrindo. Isso é uma cena de loading. Está acontecendo o loading do próprio cenário. Mesmo que tenhamos acesso livre a vários cenários, ainda assim são interligados, ainda são cortados por uma cutscene ou tela de loading. Então esse foi o sistema de fases. Vimos ele em jogos de FPS, Third Person e Storytelling. Agora vamos para o sistema de missões. A principal característica do sistema de missões é que nós avançamos no modo história, avançamos na história do jogo, ativando missões dentro do gameplay, dentro do próprio gameplay. Nós já estamos dentro do jogo. Normalmente, jogos que têm sistema de missões apresentam um mapa bem extenso. Pode até ter uma área ou outra que está limitada, que você não pode entrar, ou que você vai ter uma morte praticamente instantânea ao entrar, e essa área vai ser liberada a partir de algum ponto da história. Mas, normalmente, é um mapa bem extenso, você já está dentro do jogo, já pode ter movimentação livre, já pode interagir com NPCs, jogar metagames, buscar itens coletáveis, ou random events, se for GTA, jogos da Rockstar, né? Enfim, você já está dentro do gameplay, aí surge uma missão ou várias missões, em um ponto específico do mapa. Você tem, na maioria das vezes, nesse tipo de jogos, você tem que conduzir o seu personagem até aquele ponto de início da missão. Uma vez que você iniciou a missão, aí sim você pode dizer que começou uma fase. Fase entre aspas, porque não é como o sistema de fase. Vamos pegar um exemplo do The Division. Você chegou em um ponto do mapa e iniciou aquela missão de vasculhar um prédio, eliminar toda a ameaça que está dentro de um prédio. Você pode até considerar que, seguindo dentro daquele prédio, você tem aqueles diferentes cenários. Mas você não somente pode ter acesso a todos os cenários que você já passou, como também você pode abandonar a missão, simplesmente saindo daquele prédio e voltando para outra área do gameplay. O jogo te avisa, você está abandonando a missão e tal. Mas enfim, é uma grande liberdade e não tem essa questão da acessibilidade cortada. Muitos desses jogos também tem o fato de que aquela área onde você está realizando determinada missão específica, qualquer missão, aquela área já estava liberada antes da missão acontecer, você já tinha acesso a ela. E também você vai ter acesso a ela mesmo depois que a missão ocorreu. Então é uma livre movimentação onde locais, hora ou outra, serão palco para uma missão. Mas eles não são restritos, eles não ficam limitados, quase nunca. Essa característica de ativar missões dentro do gameplay para dar continuidade à história já é o bastante para diferenciar de forma bem destacada jogos de sistema de missões do sistema de fases. Mas vamos a outras características do sistema de missões que valem a pena ser citadas. Nos jogos com sistema de missões você tem missões primárias, que é para evoluir a história do game, tem missões secundárias, que seja para evoluir seu personagem ou mesmo só para diversão. E também temos os metagames, jogos dentro de jogos, e normalmente uma livre movimentação por um único extenso mapa, que é onde vai realizar todas as missões do modo história. Toda a história vai se passar naquele extenso mapa. Nada de cenário por cenário, o cenário fica inacessível depois, enfim. Livre movimentação por esse extenso mapa, ativando missões dentro do gameplay, e tem essa questão também de que há muito mais vida, né? Há muito mais coisa para se fazer no cenário, no mapa. Então, jogos assim, eles não têm aquele andamento contínuo, você dita o andamento. Se você quiser ficar só jogando metagames, buscando coletáveis, interagindo com NPCs quando existem, né? Você pode, realiza as missões quando você quiser. Já jogos de sistema de fases, que nem eu disse, não tem muito o que fazer, além de avançar de cenário em cenário. Uma vez que você terminou uma fase, você já é jogado em outra fase. O andamento dos jogos de sistema de fase está na mão do game. O game vai te jogando fase atrás de fase até terminar. Jogos com um sistema de missões, o andamento está nas suas mãos.
Se você quiser, vai lá e ativa a missão. Se você não quiser, fica fazendo várias outras coisas que esses jogos apresentam. Mas, por isso, jogos com sistema de missões costumam ter um andamento de médio para baixo. Você pode até querer realizar o jogo, todas as missões primárias do jogo de uma vez. Mas quem faz isso? A maioria das vezes a gente vai querer fazer as secundárias, vai querer fazer alguma atividade secundária, como, por exemplo, jogar poker. Não, é só metagames, jogar poker e tal. Mas, enfim, tem muito o que fazer em jogos assim. Então, para finalizar, esse é o sistema de missões. Vemos eles em jogos de RPG e jogos de mundo aberto. Agora vamos para o principal foco do vídeo de hoje, que é fazer esse confronto entre jogos de third person versus jogos de mundo aberto, jogos de RPG versus jogos de mundo aberto. Jogos de third person versus jogos de mundo aberto. A principal diferença entre essas categorias é que jogos de third person usam um sistema de fases, jogos de mundo aberto usam um sistema de missões. Mas uma outra grande questão é a quantidade de conteúdo. Jogos de mundo aberto apresentam muito mais conteúdo. Temos muito mais coletáveis, metagames, missões primárias, missões secundárias, atividades diversas, possibilidade de interação com NPCs, customização tanto do nosso personagem quanto de armamentos, um mapa bem extenso com livre movimentação e, novamente, a questão da alta interatividade com NPCs. Isso é uma das coisas que mais preenche aquele espaço quando estamos só dando um passeio pelo mapa. Já jogos de third person, assim como o sistema de fases mesmo, eles são muito mais limitados, o andamento da história é mais médio para rápido. Então, tem muito menos NPCs no cenário, uma baixa para média interatividade, enfim, menos conteúdo, menos coisas do que fazer. E podem até ter jogos que apresentam certas customizações, mas também não chega perto das variedades que temos nos jogos de mundo aberto. Também a quantidade de possibilidades de ação, não tem muito o que fazer. E outra grande diferença dentre essas duas categorias, que também é ditada pelo sistema que eles usam, é a questão dos loading screens, as cutscenes e loading screens. Jogos de mundo aberto, GTA, eu creio que eu não consigo lembrar de uma loading screen que não seja a inicial. Não seja a inicial e também algumas cutscenes, que são aquelas cutscenes que maqueiam uma loading screen. Mas quase nenhuma. Também GTA, as cutscenes são todas com gráfico dentro do próprio gameplay. The Witcher só tem uma cutscene tradicional, que é a primeira que vemos no jogo, que é com gráfico melhorado e tal. O resto também é dentro do próprio jogo, gráficos do próprio gameplay. Enfim, jogos de mundo aberto tem muitas poucas cutscenes. Cutscenes não, loading screens. E essa livre movimentação para um cenário que já foi carregado. Já jogos de third person, eles vão carregando cada cenário quando você chega lá. Então, terminou o intervalo de um cenário para outro, carrega um novo cenário. Então, é muito mais uso de cortes, cutscenes e loading screens do que vemos em jogos de mundo aberto. E agora eu deixei por último as categorias que podem ser as mais parecidas: RPG e jogos de mundo aberto. Por quê? Ambas usam um sistema de missões. Em ambas, nós temos uma livre movimentação por um mapa bem extenso e ativamos as missões dentro do próprio gameplay. Mas já vamos para as principais diferenças. O que dá para caracterizar jogo de mundo aberto, bem diferente de jogo de RPG. O mundo apresentado. Jogos de mundo aberto têm um grande foco em criar um mundo bem vivo. Ter a percepção daquele plano de fundo como um mundo acontecendo, várias atividades com os NPCs, que não necessitam de interação com o nosso personagem. Podem ou não ter nossa interação. Vemos perseguições policiais, vemos o sistema de trânsito que existe no GTA V, por exemplo. Vemos o sistema de trânsito, vemos perseguições policiais. Red Dead também vemos várias atividades sendo realizadas pelos NPCs que nós podemos interferir ou não, apenas observar. Jogos de mundo aberto, eles têm uma grande preocupação com tornar aquele sistema vivo, a percepção dele. É muito mais do que só plano de fundo. Enquanto jogos de RPG, na maioria das vezes, pelo menos todos os jogos de RPG que eu joguei, o plano de fundo de fato é só plano de fundo. Não tem uma grande programação de NPCs. The Division, praticamente só tem combatentes. Você vê NPCs dentro das pequenas bases que você vai montando, eles realizam algumas atividades ou outras, mas é uma programação muito fraca, muito pobre, em tornar aquela experiência viva. O plano de fundo ainda é o plano de fundo. Em The Witcher, você pode até ver alguma variedade de programação de NPC nas ruas.
mas a maior parte é patrulhando, soldados andando patrulhando. Não tem também muita vida, muita interatividade. Jogos de mundo aberto eles focam muito no plano de fundo como um personagem vivo, então não é só plano de fundo. RPG é mais só como plano de fundo mesmo. Outra questão é customizações. Customizações práticas versus customizações estéticas. Customização prática é toda aquela que modifica a gameplay. Por exemplo, colocar um turbo num veículo, num carro. GTA V. Colocamos um turbo no veículo. O carro vai andar mais rápido. Isso modifica seu gameplay porque você pode fugir mais rápido. Melhora, torna mais fácil aquela fuga, porque o seu veículo é mais rápido. Agora, uma customização estética em GTA. As roupas. Não importa qual roupa seu personagem esteja usando. Não vai modificar o gameplay. Só a questão da imersão. Porque é divertido você configurar se seu personagem vai ter barba ou não, cabelo longo ou não. Mas roupas, corte de cabelo, isso é tudo estética. Já jogos de RPG, eles têm muito mais customização prática. The Witcher, The Division, Dragon Age Inquisition. Você troca peças pequenininhas da sua arma. Silenciador, visor, clipe. Mas é mais questão da customização das vestimentas do personagem, por exemplo. Em The Division, joelheiras, a mochila, as luvas. Modifica um pouquinho da sua capacidade de dano? Sim, só um pouquinho, mas modifica. Você se torna mais forte ou mais fraco, te dá uma habilidade a mais ou uma habilidade a menos. Em Dragon Age Inquisition, por exemplo, tem essa questão da hora que você vai montar as suas armas, machados, espadas, você usa diferentes runas, diferentes materiais que você coleta no cenário. The Witcher, que também é um RPG, você tem diferentes óleos para passar nas espadas, duas diferentes espadas, na verdade você só passa em uma, que é a de prata, que é para matar monstros. Diferentes óleos para diferentes categorias de monstros. Enfim, tudo aquele negócio de em The Witcher você tem os textos que você lê te ensinam como jogar. Categoria de monstro diferente, usa esse equipamento aqui que vai ser mais eficiente. Essas são customizações práticas versus a estética. Jogos de mundo aberto praticamente só tem a estética, raramente tem a prática. Jogos de RPG tem as duas, em grande peso, práticas e estéticas. Outra e a principal diferença entre esses dois jogos, do RPG e mundo aberto, é o combate, a forma do combate. A forma do combate de RPG, ela é para ser mais lenta, ela é para ser mais com base na estratégia. Jogos de RPG vieram direto do tabuleiro, direto dos tabuleiros. Quando você iniciava um jogo de tabuleiro, que era presencial e tal, numa mesa com outras pessoas, não era o objetivo do jogo que você morresse logo e tivesse que ficar esperando os outros jogar. Para ser uma coisa demorada, bem divertida, mas demorada. E isso na hora de transferir para os jogos eletrônicos, como podemos ver no vídeo onde eu falo de RPG, fizeram isso e tiveram mudanças, mas hoje em dia, ainda no RPG, o combate é longo. Demora para você matar o inimigo. Se o inimigo é de XP, Level Experience, parecido do seu. E quase impossível se ele é superior. Você dá um golpe atrás do outro, acerta um tiro atrás do outro, só reduz um pouquinho do life bar. Já jogos de mundo aberto, o combate é muito mais rápido, muito mais instintivo e ação. Tem por vezes que você pode terminar um combate com um tiro só, o chamado headshot. Então você vê que essa diferença da forma de combate, um sendo muito mais instintivo em ação, podendo terminar a luta em um só golpe, um só tiro, enquanto o outro, na maioria das vezes, vai demorar um pouco. Você vai ter que usar diferentes armamentos, vai ter que talvez atacar de diferentes formas, buscar uma estratégia. Basicamente essa é a principal diferença entre RPG e mundo aberto, sistema de combate. E duas outras características que eu acabei esquecendo aqui. Uma é a questão da leitura. Jogos de RPG apresentam muita leitura, ou muita informação, seja ela leitura ou não. The Witcher, muita leitura. Dragon Age, muita leitura. The Division, leitura mediana e muito arquivo de áudio para te dar o contexto do que está acontecendo.
Mas é muita informação, não só contextual, para te explicar o que está acontecendo, mas também muita informação para te ensinar a como jogar. Isso The Witcher e Dragon Age. The Division não tem isso não. E já jogos de mundo aberto, a leitura é mais por diversão. Contextual também, explica a história dos personagens, o que está acontecendo, por que aquilo está daquele jeito, mas é mais por diversão. É mais por contextual e diversão. Não tem muito atuação, muita utilização prática no gameplay. É só para imergir, né, e se divertir dentro do jogo. E a presença de metagames. Os jogos de mundo aberto, eles costumam trazer uma pequena variedade de metagames, sinuca, fliperama, tênis, enfim, jogos dentro de jogos. Atividades que você pode realizar dentro do jogo que não são de nenhuma maneira ligadas ao jogo em si. É um outro jogo completo dentro de um jogo. Principalmente fliperamas. Vemos isso desde o GTA San Andreas. Agora, jogos de RPG, eu acho que eu só lembro do The Witcher, The Gwent, que é um ótimo jogo de cartas, que até vai se tornar um jogo de cartas real. Mas acho que eu só lembro dele. Dragon Age Inquisition não lembro, não tem nenhum, The Division nenhum, outros jogos de RPG que eu joguei também não. Então, metagames também é uma coisa que é mais presente em jogos de mundo aberto, mas é detalhe, por isso que eu acabei esquecendo. Então é isso por hoje. Sistema de fases versus sistema de missões, jogos third PS versus jogos de mundo aberto, jogos de RPG versus jogos de mundo aberto. Esse foi o vídeo de hoje. Queria que tivesse sido mais rápido, mas eu acho importante deixar essas informações bem claras, tanto quanto nos outros 2 primeiros vídeos de categoria, que foram também bem longos. Mas para mim é importante fazer só uma vez, mas muito bem feito, para não deixar dúvida sobre a diferença das categorias. Obrigado por estarem assistindo e nos vemos nas próximas Dante's Reviews.